Obrigada, presidenta. Eu sou petista, sim, porque eu tenho consciência de classe, tá, minha senhora? Se a senhora não tem, eu lamento. Bom, isso a gente já sabe há muito tempo. Presidenta, eu quero falar até bem rápido sobre o posicionamento desse projeto, e aí falar com os autores de forma muito tranquila mesmo, dizer que a gente acha que é bastante importante um programa municipal de prevenção contra atentados, né, violentos praticados nas dependências das escolas. A gente tem acompanhado a conjuntura nacional, inclusive que está sendo estimulada. Tem muitos jovens, principalmente jovens de 20, 24 anos, né, estão impulsionados aí por grupos neonazistas, neofascistas. Inclusive, domingo passado, teve um documentário que fez ali o relato do quanto a Polícia Federal está acompanhando esses casos, e teve uma situação em Santa Catarina, em que grupos neonazistas, neofascistas, estavam ali combinando, articulando em matar pessoas em situação de rua, que fossem nordestinos e negros, inclusive, né? Então, a gente sabe, e isso acontece muito também dentro das escolas. A gente tem acompanhado pela CPI antifascista, que a própria vereadora Mariana Conte citou aqui, a gente tem acompanhado que isso tem acontecido, né, de forma assustadora, porque não era para acontecer nenhuma vez. Inclusive, há pouco tempo, acho que há uns 20 dias, houve um ataque numa escola. Então, é um tema que nós nos preocupamos muito. Agora, a vereadora, ela citou aqui, né, a vereadora que me antecedeu, ela citou aqui alguns pontos que para nós é bastante problemáticos, mas eu quero destacar aqui, vereadores, tanto o vereador Paulo Gaspar e o vereador Major Jaime, o parecer que foi emitido pela supervisão educacional e também pelo DEP, que é o Departamento Pedagógico, né? Por conta de uma questão, por uma exigência legal, aqui em Campinas, todos os temas que faz referência à educação tem que ter o parecer tanto do Conselho Municipal de Educação, como tem que ter o parecer também da supervisão e do DEP. E aqui, o parecer foi bastante enxuto, porque, segundo aqui relata, né, a supervisora Alenice, Maria de Lourdes e Nilson Robson, eles falam o seguinte: eles falam que Campinas já tem, né, um dispositivo legal aqui, a Lei 15.866, de 2019, que contempla a possibilidade das ações relacionadas à prevenção aos ataques violentos. Inclusive, fala que essa lei também aponta aqui a necessidade de treinamento, né, treinamento para situações de emergência, estudantes, professores, servidores municipais, funcionários terceirizados das unidades, por membros da Defesa Civil, da Guarda Municipal, inclusive. Então, quer dizer, a gente aprovando essa lei da forma como ela está, além da gente já ter um dispositivo legal que contempla essas questões, aparece também nesse projeto de lei, que aqui está sendo analisado por nós, aparecem esses elementos que a vereadora Mariana Conte apontou. Então, eu entendo, vereadores, que seria importante que os vereadores, se fosse o caso, pudesse analisar essa lei, que a gente já existe, né, a 15.866, de 2019, e fazer justamente aquilo que o vereador falou aqui no tempo de liderança, sobre aquele projeto que essa casa rejeitou na semana passada, né, sobre a questão lá de construções em regiões de APA. Acho que seria, né, importante que o vereador pudesse ir até a secretaria e dialogar sobre isso, porque o parecer aqui está muito bem feito, sucinto, inclusive, e aponta, olha, já tem isso, né? Então, se tem elementos na lei proposta, né,
no PL proposto pelos vereadores autores, acho que seria importante, então, dialogar com a secretaria para ver o que pode ser somado. Agora, de fato, esses elementos que a vereadora Mariana Conte aponta, para nós é muito complicado, né, principalmente com a questão do ensinar, no ambiente escolar, das imagens, enfim, eu acho que seria importante se os vereadores autores pudessem fazer esse movimento de diálogo com a Secretaria Municipal de Educação, que, pelo parecer aqui, já se posicionou que não tem, né, que não é favorável ao projeto. Pois não, vereador? Vereadora, primeiro, concordar com todos os seus argumentos, dizer o seguinte, realmente, todos nós ficamos cada vez mais preocupados com possibilidades de atentados, de cenas de violência, ainda mais em um país que tem promovido a liberação cada vez mais do uso de armas. E isso, evidentemente, provoca mais possibilidades de casos como esse, né? Como é, por exemplo, são cenas mais repetidas, por exemplo, nos próprios Estados Unidos, exatamente nos estados dos Estados Unidos, em que a política armamentícia é mais forte. Então, eu acho que o programa tem uma importância. O problema são algumas questões que estão no programa, como, por exemplo, essa questão da possibilidade de monitoramento a partir de empresas de segurança privada. Por quê? Nós temos, por exemplo, nos centros de saúde, em alguns centros equipados de monitoramento, que são todos públicos, ligados a Sincamp. Por que nas escolas nós vamos ofertar essa oportunidade para a iniciativa privada? Por que não só tratar da questão do monitoramento, mesmo assim é uma questão complexa, a ser discutida? Por exemplo, teve um vereador aqui nessa casa, na legislatura passada, que defendia a câmera em todas as salas de aula. Isso acabou não sendo aprovado. Mas há uma discussão sobre câmeras em outros ambientes, corredores, etc. tal. É uma discussão a ser feita, mas pela iniciativa privada, qual a motivação disso? Então, por conta disso, o meu voto foi contrário na Comissão de Educação e será contrário também em segunda votação. Obrigado. Obrigada, vereador. Pois não, vereador autor. Obrigado, vereadora Guida. Queria esclarecer que esse parecer da educação está falho, porque não é a mesma lei. A lei que eles consideram se diz respeito a outros tipos de problemas, como enchentes, outros tipos. Esse nosso PL é estritamente sobre ataques violentos. Então, não é o mesmo PL. Eu peço, pelo amor de Deus, não misturem ideologia com salvar vida de crianças. Muito obrigado. Pois não, vereador. Então, vereador, o que eu estou olhando aqui não fala sobre isso. Fala sobre isso também, fala sobre situações de emergência como um todo, mas contempla aqui tanto a Defesa Civil como também a Guarda Municipal, né? Então, eu acho que é o que eu aconselhei aqui na minha defesa. Eu acho que a gente poderia pegar esses elementos da proposta que vocês apresentam e tentar fazer aí, enfim, né? Aditar esse projeto de lei, emendar esse projeto de lei aqui, que a supervisão já apresentou como sendo um projeto que já contempla o que vocês apresentam aqui, e a gente poder votar com mais tranquilidade. Então, por conta disso, também me posiciono contrário ao PLO 350 de 2021, né, dos vereadores Paulo Gaspar e Major Jaime. Obrigada. Obrigada, vereadora Guida Calisto.